Em breve, meus irmãos, o que acontecerá? Em breve estará sendo reerguido o templo de Deus, né? Que é o templo de Salomão, o terceiro templo. Mas antes disso, o que irá acontecer para que esse terceiro templo seja reerguido? Se há muitos conflitos, né, entre Israel e Palestina, como é que irá acontecer isso? Então vamos lá para a palavra de Deus. Versículo 23. Ele disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres deste reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro. Ele será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos até um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo se assentará e tirar-lhe-ão o domínio para o consumir e destruir até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Esse reino é um reino sempiterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Então, o que acontece, meus irmãos? Está falando sobre o quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos, versículo 23. É um reino diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres deste reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, e será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O que acontece? Esse reino, esse reino, esses 10 reinos, eles se unirão, e surgirá um líder que abaterá 3 desses reis. Eu quero que vocês entendam. Isso já está perto de acontecer. São 10 reinos. 10 reinos, que formarão o quê? A Liga Árabe. Esses 10 reis darão poder desses reinos para um cidadão que eles vão eleger, que a Bíblia chama esse de pequeno chifre. E este que surgir, ele vai
pelo surgimento dele, ele vai abater 3 desses 10 reis. Então, vão ficar 7 reis. E ele é o que? Diz as Escrituras, ele é o 8º. Ele é o 8º. Esse é o anticristo. E ele vai pisar as nações de toda a terra. Quando diz, a palavra se refere à terra, está falando lá, do povo de lá, tá? Da terra santa. E ele vai, através deste reinado, vai pisar, ele falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Vai falar palavras contra o Altíssimo, porque ele vai se colocar acima de tudo que se chama Deus ou se adora. Então, como diz lá no Novo Testamento, ele vai se colocar, ele vai sentar como Deus, no trono de Deus, Que onde é o trono de Deus na terra? É onde é o terceiro templo. Então, o terceiro templo será construído, E ele facilitará esse acordo, esse momento, entre aspas, de paz. Para quê? Para que o templo seja reconstruído, para que os sacrifícios voltem e se cumpram as profecias. Então ele se assentará no trono de Deus, parecendo Deus, E nesse momento, como diz as Escrituras, no livro de Daniel, e ele fará, Daniel capítulo 9, versículo 27, e ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Essa semana a gente entende por 7 anos, que é o tempo da grande tribulação, porque ele já estará reinando. E ele vai fazer aliança com muitos povos. E o terceiro templo estará já no começo do reinado dele, porque o começo do reinado dele é quando ele se manifesta, dizendo que é o Messias. E fará sinais e prodígios, e vai fazer até fogo cair do céu, à vista dos homens. Então ele vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Presta bem atenção. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, quando existiu o terceiro templo, significa que acabou aquele tempo. Então, o povo está vendo que a profecia cumpriu, o povo judeu, e que eles agora têm um templo novo, podem voltar a sacrificar a Deus e a oferecer as suas oblações. Então o povo de Israel está feliz, tem um terceiro templo, estão sacrificando a Deus. Aí num determinado momento, alguém se apresenta como Messias. Por quê? Porque proporcionou
proporcionou isso ao povo judeu. E ele se apresenta como um Messias. E o que acontece? Israel será atacado. Tem uma outra passagem que fala. E ele vai estar na África, dando atenção para o povo da Etiópia, quando Israel sofrerá um ataque. E ele vai vir em socorro de Israel. Só que a Bíblia fala que é o Senhor Deus que socorre a Israel. E o povo que vai vir do norte atacar Israel será mortos pelo Senhor, e os seus corpos ficarão sobre os montes. Quando esse anticristo chegar lá, entre aspas, para defender o povo, ele já vai encontrar os corpos mortos. E quem for fazer lá a filmagem vai pensar que foi ele que destruiu a todos os inimigos, né? Que foi graças a ele. E não foi. Foi o Senhor que protegeu a Israel, né? Da destruição eminente. E aí ele se assentará no trono de Deus e vai se declarar o Messias. E vai reinar. E nesse reinado, e nessa aliança que ele fez com muitos povos, na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, dos 7 anos, que são 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas da abominação, sobre a asa das abominações, virá o assolador, e até a consumação que é determinada, será derramada ira sobre o assolador. Então todas as taças da ira de Deus, meus irmãos, todas as taças da ira de Deus, diz as Escrituras, em outra passagem também, diz que será derramada sobre o trono do anticristo. Então todas as taças da ira de Deus, que nós lemos lá em Apocalipse, elas serão derramadas sobre o trono do anticristo e de todo aquele que participa do reino dele, que tem a marca dele, que é o nome dele, é o número do nome, ou o símbolo do nome. Então o número do nome a gente sabe que é 666, o símbolo do nome é o número de homem, que é 6. E em hebraico, 6 parece um 7. Em árabe, o 6 parece o 6, que é número de homem, parece um 7. Então o símbolo do número 666 parece o número 7, escrito em árabe. E o que acontece, meus irmãos? Ele se manifesta. Ele senta no trono de Davi, se declara o Messias. É lógico que os sacerdotes que estiverem em exercício vão pedir sinais, assim como pediram para Jesus. Pediram sinais para Jesus para provar que ele era o Messias. E Jesus não deu. Ele falou que não ia dar sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que hoje nós sabemos que é uma baleia, assim Jesus também iria ficar no seio da terra, 3 dias e 3 noites. E ia ressuscitar. Então esse era o sinal do Filho de Deus, que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia. E ressuscitou. Foi visto por mais de 500 pessoas na praia. Então o que acontece? Só que esse Messias, que o povo judeu irá aclamar, e nós o veremos através das telas pintadas, que a Escritura fala, que no caso é a televisão, que a gente entende, isso é um evento global. Vai ser noticiado e todo olho verá para se cumprir essa passagem. Então todo mundo vai ver o falso
Messias, né? E vai ver ele fazendo fogo cair do céu. Então, irão lá adorá-lo, né? Cristo reina. Eis que ele está no deserto. Não o creiais. Porque o nosso Deus, ele vem dos céus, tá? Então, não espere Deus aqui na terra. E quando ele vier, a Bíblia fala que ele virá para, primeiramente, arrebatar a sua igreja. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, a primeira ressurreição, e nós, os que estivermos vivos no tempo da vinda do Senhor, quando isso acontecer, né? Quando é que acontecer? Quando é que vai acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado. Então, o que tem que vir primeiro? Se manifestar o homem do pecado. Quando é que o homem do pecado se manifesta? Quando é que o anticristo se manifesta? Depois que o terceiro templo tiver reconstruído. Porque ele vai se sentar no trono de Deus, que é o trono de Davi. Ele vai se fazer Deus lá. Então, Jesus Cristo não volta antes desse evento. O terceiro templo está reconstruído? Não. O terceiro templo não está reconstruído. O anticristo já se manifestou, ou seja, sentou no trono de Davi? Não sentou no trono porque nem trono ainda tem, nem templo tem. Voltaram a fazer os sacrifícios no templo? Não, porque nem templo tem. Porque quando o anticristo estiver reinando, ainda metade do reino dele, ainda vai haver sacrifícios. Quando o sacrifício for tirado, o sacrifício vai ser tirado quando? Foi lido? Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio que ele vai tirar o sacrifício e colocar a abominação desoladora. Vai colocar uma imagem dentro do templo. Uma imagem dele para ser adorada. E judeu não adora imagem. Aí eles vão ver que aquele cidadão não é realmente o Messias. Entendeu? Aí esse tempo de paz vai acabar. Aí a marca da besta vai ser obrigatória. A perseguição vai ser ferrenha. E nesse período de tempo, o que estará acontecendo? Deus ainda tem dois homens, dois escolhidos, que ele preparou para esse dia, que são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que vêm no espírito de Elias e de Moisés, para pregar aqui durante o período. Que período, pastor? Período de 1260 dias. 1260 dias. Aí o profeta Daniel dá uma luz. Presta bem atenção. Dá uma luz para nós. Vamos ver. Daniel capítulo 12. Vai-te, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, versículo 10, e se embranquecerão e serão acrisolados, né? Mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, né? Porém, os que forem sábios entenderão. Entenderão o quê? Desde o tempo em que o holocausto perpétuo, o sacrifício contínuo, né, for tirado, e a abominação que assola for estabelecida, haverá quanto tempo? 1290 dias. Os profetas de Deus vão pregar durante 1260. Né?
1260 mais 30 dias, mais um mês, dá 1290. Então, um mês depois dos profetas terminarem de pregar, a abominação que assola será estabelecida. Aquela imagem será colocada no templo de Deus. E o holocausto perpétuo, aquele sacrifício contínuo que o sacerdote faz, aquele fogo que arde no altar constantemente, o menorá, vai ser o que? Apagado. Que a lâmpada de Deus não apaga, mas naquele dia vai ser apagada. Aí o que acontece? Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Olha só, 1335 dias. Irmãos, bem-aventurado aquele que aguarda e espera, o que consegue chegar até 1335 dias do tempo da tribulação. Então, desse período de 1260 dias, que os profetas vão acabar a sua pregação, um mês depois, 1290 dias, no tempo da tribulação. Qual é o primeiro dia do dia da tribulação? É quando o anticristo senta no trono de Davi. Esse é o primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Os 3 anos e meio primeiro vai ser paz, uma falsa paz. Quando ouvirdes falar de paz e segurança, a paz, existe paz e segurança, até que enfim, glória a Deus, que Deus maravilhoso é esse aí, entre aspas, que se manifestou. Agora há paz e segurança, acabou as guerras, acabou a briga entre Palestina e Israel, o Senhor se manifestou, o Senhor reina. Olha só que engano. Quando disserem há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque todas aquelas pragas, todas aquelas trombetas de Deus vai ser derramado sobre o trono do anticristo. Que reinado sombrio que será. Como o povo que servia a esse falso Messias sofrerá. Mas nunca Deus deixa a pessoa sem orientação, sem um aviso anterior. Então Deus envia os 2 que estão diante dele, as 2 oliveiras e os 2 castiçais, vão vir no espírito de Elias e de Moisés. E no tempo da pregação deles, eles vão fazer parar de chover. E vão colocar toda sorte de pragas que eles desejarem sobre a terra no tempo da sua pregação. Vão operar todo o prodígio que quiserem. Para quê? Para tentar convencer o povo, porque o povo só acredita vendo, mas o povo vai estar tão enganado que nem vendo todas essas maravilhas eles crerão. A palavra diz que eles não se arrependeram dos seus pecados. Mas as 2 testemunhas estarão lá pregando, para que haja um arrependimento. Mas o povo de Israel é cabeça dura, entendeu? Mas é um povo que eu amo, é um povo que Deus ama, mas ele vai dar o escape. Ele tem os seus escolhidos dentre o seu povo,
Ele quer salvar. E até o fim, ele vai tentar salvar. Todos aqueles, todos os eleitos. Porque a fé não é de todos. Nem todos creram, infelizmente. Deus quer salvar a todos, mas não serão todos salvos. E naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e confusão sempre eterna. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Converterem a muitos, conversão, voltar atrás. Esse caminho está errado. Volte atrás. Você verá todas essas coisas acontecendo. Você passará por todas essas coisas que estão descritas aqui. Creia agora, pela fé. Ou creia vendo. Você não quer ver? Você vai ver, mas creia. Porque você vai ser salvo pela fé. Não pelas obras. Para que ninguém se glorie. Vem e vê, diz o Espírito. Vem e vê. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Mas tem gente que quer ver. Assim como Tomé. Então vem. Vê. Participa. Mas não deixa para o final, porque as Escrituras dizem que eles não se arrependeram. Então arrependa-se hoje pela pregação do Evangelho que está sendo anunciada. Deus tem levantado homens e mulheres nesses últimos dias. Então você verá o terceiro templo. O Estado de Israel, segundo a profecia, já foi criado. Já está lá estabelecido. Uma nação surgiu. Já tem 70 anos que isso aconteceu. E agora? Agora, o terceiro templo será reconstruído. E com o terceiro templo reconstruído, vai cair a teoria, a teologia de muitos pastores que pregam que Jesus Cristo vai voltar agora. Antes da construção do terceiro templo, antes da manifestação do anticristo, Jesus vai livrar o seu povo, vai vir arrebatar a igreja. Pode ser a qualquer momento. Não será a qualquer momento. O dia do Senhor para mim e para você pode ser hoje. Sabe como? Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, hoje o Senhor veio para mim. Hoje é o dia de Cristo para mim. Hoje é o dia do Senhor Deus para mim. E eu vou ter que apresentar a Ele as minhas obras. O que eu tenho e para quem é que eu tenho que apresentar? Então, o dia do Senhor pode ser hoje para mim. Mas o arrebatamento, estou falando de arrebatamento da igreja, não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado. Então, o homem do pecado tem que se manifestar.
E já lemos, quando ele vai se manifestar, quando o terceiro templo estiver reconstruído, os sacrifícios estiverem sendo feitos. E ele ainda vai salvar o povo, porque ainda tem que fazer outras coisas para o povo acreditar. E ainda tem uma pesquisa, porque ele tem que ser da tribo de Judá. Tem uma série de requisitos para que ele seja reconhecido. Uma série de requisitos para ele ser reconhecido. E ele vai cumprir todos esses requisitos. E vai ser aclamado pelo povo. Por quê? Porque também manifestou o poder, entre aspas. Entenderam? Então, como a minha bateria está acabando, ainda tem muita coisa para falar. Muitas coisas antes da construção do terceiro templo, que são profecias e que ainda não se cumpriram, mas estão perto de se cumprir, outras já se cumpriram. E eu quero estar trazendo isso para você saber em que pé nós estamos. Mas estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Já está tudo pronto para a reconstrução do terceiro templo. Todos os materiais estão prontos. Falta reconstruir alguma das harpas. São 400 harpas. E só uma família dentre as tribos tem autorização para fazer essas harpas. E não é fácil para fazer e demora. E é madeira especial, aquela coisa toda, tem que cumprir os requisitos sacerdotais, mas está praticamente tudo pronto, Os sacerdotes estão sendo preparados para o serviço do templo. E você tem se preparado? E o que você tem preparado? E para quem tem preparado? Jesus Cristo é o Senhor e Ele te chama. Ele é o nosso Deus, Yeshua, Hamashia, viu? O Cristo. Venha. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Então, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Venha o mais rápido possível. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E entregue-se a Cristo. Renda-se aos seus pés. Adore-o. Reconheça-o como o soberano da sua vida. Como o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que te deu a vida e que sacrificou a sua própria para te resgatar. Para que hoje você pudesse ter paz. Encontre a paz em Cristo Jesus. Encontre a paz em meio às guerras. Encontre a paz em meio às lutas. Jesus te ama. E Ele tem garantido para você a salvação. Amém? Renda-se a Cristo. Hoje. Corra. A palavra de Deus diz: pelas carreiras direitas te fiz andar, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então corra o mais rápido que você pode, em direção a Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceite-o como único Senhor e Salvador da sua vida, reconheça os seus erros, batize, morra para o mundo e viva para Deus. Participe da ceia, da santa ceia do Senhor, porque aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida em mim. Então, faça isso e muito mais, porque Deus quer te usar não como canal de bênção. Deus vai te usar como canal. Deus não quer te usar como canal, não. Porque canal, a bênção passa.
é condutor, né? Passa. Não deixa a bênção passar por você, não, irmão. Agarra ela. Você não é canal, não. A Bíblia fala que você é vaso. Então, deixa o azeite encher você e ficar com você. Você fica cheio de azeite. E a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Então, no seu transbordo, você vai abençoar os seus irmãos. Na sua abastança, né? Você vai abençoar os seus irmãos, mas você está cheio, né? A igreja está cheia do poder de Deus, viu? Você é vaso de valor, viu, varão? Viu, varoa de Deus? Você não é carnal, não, viu? Então, deixa a bênção parar, não deixa ela passar por você mais não, tá bom? Em nome de Jesus, entendeu? Você é vaso de valor. E dentro desse vaso tem um tesouro precioso. É vaso de barro.